A Justiça dos Estados Unidos validou o decreto de Donald Trump que proíbe a entrada de refugiados muçulmanos no país. A decisão é mais um capítulo na questão da imigração no país norte-americano. Desde a semana passada, o governo afirmou que as crianças que entraram irregularmente não seriam mais separadas dos pais. Este é o assunto que nós vamos conversar com o professor de História e Relações Internacionais, Silvio Romero, e a professora e advogada, colaboradora do Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da URGS, Laura Madri Sartoreto. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a gente entendendo, por exemplo, a notícia desta manhã, a notícia da manhã de hoje nos portais dos Estados Unidos e também aqui no Estadão. Afirma então que a Justiça dos Estados Unidos validou o decreto de Trump que proíbe a entrada de refugiados muçulmanos no país. O que representa para o mundo essa decisão, onde ainda temos conflitos, por exemplo, no Oriente Médio, nunca paramos de ter conflitos no Oriente Médio, o protagonismo americano em Israel, enfim, o que a gente pode esperar? Porque eu estou imaginando reflexos não só no continente norte-americano, e sim em outras partes do mundo a respeito dessa decisão. Começo com o professor, depois a Laura. Muito bem. Boa noite, Bives. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, essa confirmação da Suprema Corte de hoje, ela diz respeito àquela polêmica gerada há alguns meses sobre o banimento das viagens, né, de cidadãos de determinados países de maioria muçulmana. Né? Então, na verdade, essa questão ela não se aplica especificamente à questão de refugiados, mas simplesmente pessoas, né, daquela lista de 6, 7 países, entre eles o Irã, a Síria, o Sudão e de quebra botaram a Venezuela e Coreia do Norte nessa lista também. Né? Pessoas desses países, né, estão proibidas de viajar para os Estados Unidos. Né? A não ser em casos excepcionais, mas a priori, se tu tem essa nacionalidade, tu não viaja para lá. Uhum. Né? A Suprema Corte entendeu que isso não fere a Constituição americana, né? Que o presidente tem poder por legislar por decreto nesse tema. Né? Agora, a questão dos refugiados, ela é muito mais ampla, muito mais séria, porque ela fere, né, os interesses e, de alguma maneira, sob a ótica do direito internacional, e a Laura desenvolve melhor isso em seguida, né, de imigrar e de não serem vítimas do tipo de violência que a gente tem observado recentemente sobre essas famílias em relação à própria separação de pais e filhos, né, e essa condução, né, assim, sumária, né, à prisão e a processos judiciais, né, atribuindo, né, imediatamente a essas pessoas um status de delinquentes. Sim. A gente pode esperar retaliações, imagina, professor, desses países ou da comunidade muçulmana, por exemplo? Eu imagino que não, porque, na verdade, apesar da repercussão, não há fato novo. Uhum. Também, apesar do assunto ter relevância, mas existe uma certa reatividade também da mídia, né, como um todo, né? Mas, de fato, não há aí nenhum movimento, né, que possa ensejar algum tipo de retaliação. Sim. Agora, Laura, como é que a gente pode interpretar uma decisão dessa que acaba ferindo vários acordos, se a gente for imaginar, acordos internacionais, isso é possível? Que tipo de papel os Estados Unidos está desempenhando frente ao mundo? Olha, a gente conversando na chegada aqui, a gente identificou a ideia de que esse governo do Trump parece ser a própria distopia, né? Principalmente quando a gente fala de relações internacionais, porque tanto esse banimento, que na verdade já aconteceu há cerca de um ano e pouco atrás, em que as imagens de pessoas tentando chegar nos aeroportos dos Estados Unidos e não conseguindo entrar e se reunir com as próprias famílias, porque moravam ali há anos, e os advogados nos aeroportos escrevendo petições para que aquelas pessoas pudessem retornar à casa, porque o Trump já tinha feito isso antes. Então, tanto essa decisão, ela causa um pouco de espanto, porque vem de uma Suprema Corte, né? Quanto essa ideia mirabolante que o Trump teve, então, de baixar, né, de assinar um decreto que, o chamado decreto da tolerância zero, que impedia
que os pais continuassem com seus filhos quando chegam de forma ilegal, porque é assim que o governo norte-americano chama essas pessoas, e tentam ingressar naquele território, sendo que o direito internacional, inclusive legislação dos Estados Unidos, obriga que o Estado permita que aquela pessoa faça uma solicitação de refúgio se assim quiser. Sim. Então, nenhuma dessas pessoas pode ser declarada ilegal enquanto ela não tiver o direito de aplicar para o status de refugiado. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas, né, Silvia, elas saem da América Central, onde o conflito de gangues é gigantesco e a perseguição que essas pessoas sofrem é enorme. E esse é um dos fundamentos do refúgio, um fundado temor de perseguição em função da sua raça, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Sim. Então, não faz nenhum sentido o presidente dos Estados Unidos impedir com esse decreto a solicitação do refúgio e o direito que as crianças têm de estarem com essas famílias e que os pais têm de estarem com seus filhos fazendo essa solicitação. Implementaram, então, essa legislação, porque pela legislação dos Estados Unidos, então, o governo tem o direito de processar e julgar e, inclusive, deter os migrantes ilegais. Mas essas pessoas não são migrantes ilegais. Elas não foram ainda, os pedidos não foram analisados. Sim. Tá. Bom, eu gostei da expressão distopia, porque é por isso que na história a gente diz, né, professor, não há uma sequência, uma evolução, uma garantia de que vamos dar passos para frente. Se a gente for pensar numa utopia, né, e pensando, olha, com um mundo globalizado, sem fronteiras, cada vez mais as fronteiras vão ruir, as pessoas vão ter direito de entrar, a União Europeia chegando, e a gente vive isso em 2018. E perseguição a uma comunidade específica, coisa que vai nos remeter, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. A gente fala, por exemplo, da religião dos muçulmanos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, até para não desmistificar e não confundir as pessoas, o que é o muçulmano, o que é o árabe, né? Dentro da comunidade muçulmana temos várias etnias, a gente falou Irã aí, são persas, né? Enfim. Sim. Mas vamos ver a situação das crianças agora, porque depois, né, da declaração de Donald Trump na semana passada de que as crianças que entraram ilegalmente nos Estados Unidos não vão mais ser separadas dos pais, não encerrou as discussões. Por exemplo, aí começa com a Laura agora, né? O anúncio de Trump não nos deu garantia de como essas famílias vão ficar e de como essas crianças vão ficar. O fato de não separar, isso não quer dizer que vão dar condições dignas para essas pessoas agora juntas, por exemplo. Em primeiro lugar, o que acontece é que há notícias de que 500 famílias já foram reunificadas depois desse anúncio. Ninguém teve acesso a essas famílias. O governo norte-americano, então, expediu uma notificação dizendo que 500 famílias teriam sido reunificadas, mas os advogados não têm acesso a essas pessoas e nem a mídia. O que fica muito difícil de tu analisar a veracidade dessas informações do governo. O que o Trump tem dito é que ele quer reunificar essas famílias, mas no que ele chama de centros de acolhimento ou centros de processamento de solicitação de refúgio. Todas essas pessoas, em tese, teriam direito a aplicar, né, para o status de refugiado nos Estados Unidos e ficariam em centros fechados. Em tese, a pessoa tem a liberdade de entrar e sair desses centros, mas na prática não ocorre isso. A gente tem modelos desses centros na Europa, na Austrália, em que as pessoas ficam 20 anos fechadas numa ilha, e a ilha é uma cadeia, que as pessoas não têm possibilidade de sair dali. Se vocês olharem no mapa, é o que a gente chama de Ilhas Christmas, na verdade, perto da Austrália, são centros de processamento de solicitações de refúgio. Então, em tese, o que o governo americano está se articulando para fazer é deixar com que essas pessoas fiquem confinadas até que se analise a solicitação de refúgio. Mas, depois dessa análise da solicitação de refúgio for feita, completada, ou essa pessoa, então, ganha o status de refugiado e a família pode ficar nos Estados Unidos, ou então essa pessoa é deportada e, como disse Silvia, a pessoa recebe o seu filho no momento da deportação, ou então essas pessoas podem ser condenadas por terem ingressado no território ilegalmente e vão ter que cumprir uma sentença de 6 meses a 2 anos. E a criança, então, vai ficar separada porque a criança não pode ficar no ambiente prisional. Bom, professor, agora vamos voltar àquelas casinhas e tentar entender por que agora muçulmanos, né? E o senhor citou, naquele momento, quando os aeroportos barravam as pessoas, a gente incluía também norte-coreanos. A gente teve uma mudança na política entre Estados Unidos e Coreia do Norte recentemente. Aí fico pensando no caso dos muçulmanos, tá? E aí abrangendo várias etnias, se a gente for pensar, por exemplo, na questão árabe. Existem aliados árabes dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita. Como é que fica no mundo muçulmano, que inclui essas etnias, a relação com os Estados Unidos?
Veja, Bives, que é interessante porque existe seletividade nesse processo todo. A Arábia Saudita não está na lista dos países banidos para viajar para os Estados Unidos. Né? O Iraque esteve brevemente na lista e foi retirado. Né? Então, existem países de maioria muçulmana que não fazem parte da lista. Turquia, por exemplo. Turquia não faz parte da lista. Né? Então, o governo Trump, ele, de forma seletiva, né, ele estabeleceu um critério, né, supostamente vinculado, né, a países que seriam, assim, celeiros de terroristas, né, para então estabelecer esse banimento. Né? Mas eu só queria sinalizar que essa questão dos muçulmanos, né, ou até da própria perseguição e deportação, né, de imigrantes muçulmanos nos Estados Unidos, ela começa a partir de 94. Né? E aí, até uma das questões que a produção havia levantado é essa. Bom, o Trump, ele diz que segue uma lei de um presidente democrata. Né? Então, é importante a gente lembrar que essa perseguição aos imigrantes, ela começa no governo Bill Clinton. Né? E dentro dessa lógica, né, que às vezes nos parece bastante perversa... Tem outro detalhe que eu percebi agora, se é 94 é antes de 11 de setembro. Exatamente. Mas te lembra que em 94 nós tivemos o primeiro atentado ao World Trade Center. Sim. Na estação de metrô, no subterrâneo, né, com centenas de pessoas entre mortos e feridos. Né? E a partir dali tu começa, né, uma política, né, de perseguição não explícita, mas pelo menos de um maior foco nesses imigrantes muçulmanos, que vai se intensificar em 96 e que, obviamente, depois de 2001, então, vai chegar no seu ápice. Né? E, nesse sentido, é que nós vamos ter já um primeiro momento, não de separação entre pais e filhos pequenos, mas sim, né, o Serviço de Imigração vai pegar pessoas que estão radicadas nos Estados Unidos, que têm famílias, que têm negócios, que têm vínculos com a comunidade, né, e vai deportar essas pessoas. Sim. Né? Então, esse precedente, ele já está dado. Né? E aí, né, como historiador, eu insisto que nós temos leis de deportação de imigrantes nos Estados Unidos desde 1791. Né? E leis absolutamente discricionárias. Né? Então, eram leis que permitiam a deportação de pobres, né? Leis que permitiam a deportação de trabalhadores de baixa qualificação, né? E algumas leis esdrúxulas que dizem assim que é permitido deportar pessoas de aparência desagradável. Seja lá o que isso possa, né, ser. Isso é uma loucura quando a gente pensa que você que assiste filmes blockbuster cansou de ver em diversos filmes aquele enunciado dizendo que os Estados Unidos é o país da oportunidade, da liberdade e que foi construído por imigrantes. Né? Há uma materialidade nisso, a gente sabe o quanto se imigrou, a própria construção dos Estados Unidos são imigrantes ingleses que chegam lá, irlandeses, enfim. Sem dúvida. Mas isso, né, os filmes blockbusters americanos não mostram, pelo menos os clássicos. Em cima dessa perspectiva histórica e também ideológica e política entre democratas e republicanos, Laura, o que diz de fato a lei americana sobre as deportações de imigrantes? Bom, com relação especificamente a essa questão de que teria no governo Trump uma mudança de atitude, o que houve foi uma mudança na implementação e interpretação de leis que, como disse o Silvio, já existiam. Então, o que acontecia antes nos governos anteriores? O governo Bush já tinha tentado aplicar essa ideia de tolerância zero para a questão das imigrações que eles chamam de ilegais. Mas os próximos governos, então, na maioria das vezes, apenas realizavam detenções, processavam e julgavam pessoas que já tinham tentado entrar sem autorização e que tinham sido deportadas e que levam daí no passaporte um banimento. A pessoa não pode entrar nos Estados Unidos por 10 anos. Até ficou muito famoso o caso da Gretchen, porque a Gretchen foi encontrada, né, no país e teve um banimento no passaporte. Então, essas pessoas, se tentassem cruzar novamente a fronteira
com esse banimento no passaporte, essas pessoas normalmente eram, nos governos anteriores, processadas, julgadas, detidas. Ainda assim, se uma pessoa nessa situação diz que quer fazer uma solicitação de refúgio, o direito obriga que o Estado permita que ela faça a solicitação de refúgio, porque nada impede que aquela pessoa tenha sido perseguida da segunda vez. Sim. Bom, a mudança de interpretação que o governo Trump tem feito e o seu advogado-geral, o Sessions, tem feito todas as pessoas que tentarem entrar sem documentos vão ser detidas, processadas e julgadas, todas. Por isso que o decreto se chama Decreto da Tolerância Zero. 100% das pessoas. E aí tu pega, sei lá, 50 mil pessoas que já tentaram entrar por uma determinada zona, né, na fronteira agora. Essas pessoas tentando entrar, muitas com filhos, obviamente, porque estão fugindo de perseguição, estão fugindo violência doméstica, as mulheres principalmente, né? Sim. Na América Central. Tentam entrar, então, e todas elas são presas. Se pega os filhos, diz que os relatos que tem, a gente estava vendo na mídia, as pessoas dizem, os agentes, nós vamos dar um banho na criança e nós entregamos em 2 horas. Os filhos não aparecem mais. Os pais e as mães são separados, aquela criança não entende o que está acontecendo, porque os pais até entendem que no futuro, bom, a criança vai ser retornada. As crianças não entendem o que está acontecendo e são levadas, então, para esses centros de acolhimento, em que várias partes, nem os advogados, nem a mídia conseguem entrar para ver como essas crianças estão sendo tratadas. Cara, eu fiquei lembrando uma situação tão banal do nosso dia a dia aqui no Brasil. Quando era criança, não se perdeu no supermercado, aqueles 2 minutos em que você não acha a sua mãe... Na praia. Na praia, entre as gôndolas de um supermercado ou entre os guarda-sóis, as cadeiras de praia, enfim... É um momento desesperador. Então, tem que colocar na situação dessas crianças. E agora vem a questão que pouca gente sabe, por exemplo. Entre as mais de 2 mil crianças que estão em abrigos americanos, há 49 crianças brasileiras distribuídas em 15 locais diferentes. Temos brasileiros nessa situação? São 51. 51? 51. O que acontece com as crianças brasileiras? Isso é um problema que os países tentam resolver se utilizando da diplomacia. Então, os consulados que têm jurisdição em cada um desses lugares que essas crianças foram alocadas, nesses 15 centros diferentes, os consulados entram em contato com esses centros e com representantes do governo norte-americano e tentam encaminhar essas crianças para algum familiar que a pessoa possa ter nos Estados Unidos ou alguém que possa ir buscar essa criança nos Estados Unidos, mas a gente está falando de famílias muitas vezes sem condições financeiras. Para uma família, para um familiar sair do Brasil e até os Estados Unidos e buscar uma criança, essas pessoas juntam as economias de anos para conseguir emigrar, né? Para sair do país. Então, o que acontece? O que se tem notícia mais atualmente é que 48 crianças brasileiras seguem nesse centro de acolhimento e 3 foram encaminhadas para famílias que têm amigos nos Estados Unidos mesmo e que os pais seguem, então, detidos, né? E respondendo judicialmente. Mas isso sempre se resolve através da representação diplomática, né? Sim. Agora, professor, a gente tem aqui a situação da Venezuela, né? E agora a gente vai falar da nossa fronteira. A situação da Venezuela é bastante complicada, todo mundo sabe disso, e vários imigrantes estão atravessando as fronteiras, especialmente no norte do país. Em uma página do governo federal, no Facebook, muitos brasileiros destinam preconceito contra essas pessoas. Qual é a origem desse sentimento? Agora a gente vai falar especificamente da Venezuela e Brasil, e aí fico pensando, nesse caso, professor, são questões políticas, ideológicas. A gente sabe que ao longo da história, sempre o outro, aquele que veio numa imigração, era o culpado por uma crise econômica, por qualquer tipo de desfecho que a população de um determinado país escolhia um inimigo, um culpado. E por muito menos a gente viu, então, guerra mundial. O que a gente pode esperar? É simplesmente pela crise econômica que vive a Venezuela e também o Brasil, que não anda muito bem, o desemprego anda alto, enfim, ou tem realmente questões políticas, ideológicas, né? Nesse caso, Venezuela-Brasil? Eu acho que no caso das imigrações em geral, né, Bives, eu acho que sempre existe assim um receio preliminar, né, daqueles setores médios da sociedade, em geral, pouco informados, né, que veem o imigrante sempre com preconceito e como sendo necessariamente um oportunista. Né? E aí, antes de falar dos venezuelanos, vamos lembrar, por exemplo, do caso dos haitianos. Né? Quer dizer, os haitianos, eles
vieram para o Brasil no momento de prosperidade econômica, né, ali naqueles anos do governo Lula, né, e naquele contexto eles se dedicaram a várias atividades, né, de alguma maneira assim. Vamos lembrar também que os haitianos eles foram os últimos a conseguir empregos e foram os primeiros a perder empregos, né? Quer dizer, então quando estava naquele boom, né, do pleno emprego, a gente chegava em qualquer posto de gasolina, tinha um frentista haitiano, chegava lá na hamburgueria, tinha um chapista haitiano, hoje eles sumiram, né? Porque eles perdem seus empregos porque o empregador também dá preferência ao trabalhador brasileiro. Né? Então, primeiro tem essa visão, assim, mas eles vêm para roubar empregos. Né? E em todas as crises, em diferentes países, né, sempre vai ser essa, talvez, a primeira alegação. Né? É um alienígena, né, que está aqui se aproveitando do nosso país. No caso específico dos venezuelanos, além dessa questão, né, a Venezuela ela paga um preço alto, né, pela polarização política, né, que houve no Brasil, né, sobretudo a partir de 2016, tá? Pintando, né, qualquer tipo de solidariedade ou de simpatia para com a Venezuela, né, e me parece que no plano das relações internacionais, um país vizinho, em crise, né, com o qual se mantenham boas relações diplomáticas e econômicas, sim é merecedor de solidariedade, o que não implica, né, nem em legitimar, nem em compartilhar convicções políticas. E isso é muito difícil de ser entendido no Brasil hoje. Tá? Sim. Então, certamente existe uma parcela expressiva da opinião pública que acha que deveriam se militarizar a fronteira e impedir a entrada, né, assim, liminarmente, né? Inclusive, foi discutido pelo governo federal e houve um recuo nessa ideia, né, graças a Deus, uma ideia totalmente descabida. Né? E sim, em termos do, vamos dizer assim, do humanitarismo internacional, o Brasil deve atender os venezuelanos, né, da maneira mais adequada possível, inclusive prestando atenção a questões de natureza epidemiológica, ao problema do sarampo, né, o problema de dar, né, fazer uma identificação adequada, documentar essas pessoas, né, e eventualmente permitir que elas tentem se integrar até na própria economia nacional. Porque aí, só para finalizar, Bifes, tem um entendimento que se reflete também lá na política interna norte-americana, né? Que os democratas entendem que o imigrante, ele dinamiza o processo econômico e ele contribui para o país. Né? Os republicanos enxergam, né, ameaças, enxergam perigo na entrada do imigrante. Bom, para finalizar, Laura, a gente sabe aqui, guerras, violência, perseguição, enfim, levaram o deslocamento forçado em todo o mundo para um novo recorde em 2017. Pelo menos no 5º ano consecutivo, o número de pessoas que tiveram que deixar os seus lares chegou ao patamar inédito de 68 milhões e 500 mil indivíduos, conforme dados da ONU. Porque esse número vem aumentando, e aqui a gente pode lembrar da Europa, a Itália fechando suas fronteiras e cobrando dos países também uma posição quanto a isso. E, em primeiro lugar, com relação a esses números, também estava conversando com o Silvio, e é importante vocês trazerem essas informações, porque é muito importante desmistificar isso. 3,3% da população mundial é migrante, apenas. Então, assim, o mundo inteiro foi colonizado em função das migrações, porque o homem se desenvolveu em algumas regiões, algumas teorias falam em algumas regiões, outras teorias falam em uma região específica, e a gente povoou o mundo inteiro porque houve migrações, né? Mas hoje em dia apenas 3,3% da população mundial é migrante. O número certo de migrantes, né, o número que a gente chama de migrantes são cerca de 230 milhões. Esses 68 milhões que tu mencionaste são os refugiados. Sim. Aquelas pessoas que fogem em função do fundado temor de perseguição. Mas existem muitos migrantes forçados que não se enquadram nessa definição e fogem por questões climáticas, ou por questões humanitárias que não têm a ver com refúgio. Então a gente tem aí cerca de 230 milhões de imigrantes no mundo. Que tem aumentado muito é a migração forçada, que é justamente esse número que tu menciona. Por quê?
E por que que isso chama atenção na mídia e chama atenção nossa? Porque uma pessoa, por exemplo, que sai do Brasil, uma pessoa de família de classe média que vai estudar nos Estados Unidos, seja o número que for de pessoas que vão, não chama tanta atenção. Essa pessoa, em tese, voluntariamente resolveu sair do seu país e estudar em outro país, ou então recebeu uma oferta de emprego, foi morar em outro país. Esse é o maior número de pessoas. Mas o que tem se acirrado no mundo hoje são as migrações forçadas, justamente em função desses conflitos internos e internacionais que são acirrados por uma visão preconceituosa do que é o outro, muitas vezes da religião, da cultura. E em função das questões climáticas, né? A gente teve, por exemplo, a migração haitiana muito relacionada também com a questão do terremoto no Haiti, esse é um exemplo claro. A gente tem também migrações forçadas em função das questões econômicas, isso a gente vê na Venezuela, também é um motivo que leva as pessoas a procurarem uma vida melhor. E quando o mundo entra nessa polarização, nessa divisão e nesse preconceito com relação ao que é diferente, as primeiras pessoas que sofrem são justamente essas pessoas. Então é por isso que esses números têm aumentado. Bom, a gente está discutindo isso em 2018. Lembro, mundo globalizado, a utopia era essa, mundo sem fronteiras. A gente está vendo as fronteiras e muros cada vez mais altos. No caso dos Estados Unidos, neste caso, os verdadeiros norte-americanos são os Comanches, e aí vão todas as tribos indígenas. Essa discussão, o professor, já conversamos várias vezes. Sempre o professor Fernando Guimarães, seja bem-vindo. Fernando Guimarães, seja bem-vindo. Né? A questão, o Brasil foi descoberto, invadido, inclusive, e aqui fica a gente podia responder para o Fernando, dizer o seguinte, que em 1830, o governo dos Estados Unidos promulgou uma lei, né, justamente para a remoção das tribos indígenas para fora do seu território. Vamos lembrar que aqueles territórios do oeste só vão ser incorporados a partir de 1848 aos Estados Unidos. Então, em 1830, eles banem os nativos, os Comanches, os Sius e as outras tribos, para fora dos Estados Unidos. E essa é uma boa discussão, e ainda uma discussão muito recente que a gente pode fazer em uma outra oportunidade, sobre as terras indígenas no Brasil, né, as terras quilombolas, enfim. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Hoje eu agradeço a presença da Laura e também do professor Silvio, sejam sempre bem-vindos, e que a gente possa voltar a viver uma utopia e não uma distopia como a gente tem vivido.